No dia 1º de dezembro de 2019, no baile da 17 em Paraisópolis, 9 jovens morreram pisoteados em decorrência de uma ação da Polícia Militar. Segundo moradores, essa ação tinha como objetivo a dispersão do baile. Já na versão da PM, porém, a ação teve início quando uma moto furou um bloqueio feito pelos policiais em uma avenida próxima, a Hebe Camargo. Os dois ocupantes da moto, então, teriam atirado contra os PMs e, ao serem perseguidos, entrado no baile. O tenente-coronel Emerson Maceira, porta-voz da Polícia Militar, afirmou em coletiva de imprensa que frequentadores do baile foram em direção aos policiais arremessando pedras e garrafas, e por isso eles avançaram com bombas de gás lacrimogêneos e balas de borracha. É importante destacar que essa versão não bate com o que foi apresentado em um dos primeiros documentos oficiais sobre as mortes, um relato do Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil. Como muitos repórteres fotográficos, Daniel Arroio foi pautado pelo veículo que trabalha, Ponte Jornalismo, a cobrir os atos realizados pelos moradores da comunidade contra as 9 mortes. As coisas aconteceram na madrugada, aí logo no sábado para domingo, aí domingo, logo de manhã, o WhatsApp da Ponte já estava pipocando, né, com essas histórias e recebendo bastante coisa, aí a gente conversando entre a gente e obviamente ficou claro que a Ponte ia ter que ir para lá. Daniel tem como foco do seu trabalho dar visibilidade para pessoas que sofrem com a desigualdade. As lutas e reivindicações relacionadas a isso costumam ser tema de sua fotografia. Eu consigo falar sobre o que eu faço, que é a manifestação, as direitos humanos, participação, enfim. Eu já vi órgãos de imprensa fazerem matéria só com a nota oficial, sabe? Isso é surreal, velho. Você não pode, você só tem um lado da história e o outro, e o contraditório, né? Então, a voz de uma pessoa que tá ali na favela tem o mesmo peso da nota do Estado. Se bobear até mais, porque eu tô olhando a pessoa me falar, eu tô sentindo o que ela tá falando, não é uma nota fria, né? Atualmente, o fotógrafo trabalha para a Ponte Jornalismo, veículo criado em 2014 cuja principal proposta é defender os direitos humanos, e tem como um de seus fundadores Fausto Salvadori, jornalista que trabalhou durante boa parte da sua vida com a editoria policial. A ideia de criar ponte surgiu da percepção de que no panorama da imprensa brasileira não havia grupos comprometidos com a luta pelos direitos humanos que se importasse de fato com a vida das pessoas mais pobres, sentindo necessidade de jornalismo que falasse e que pudesse contar as histórias dos abusos cometidos pelo Estado brasileiro, historicamente, ao longo de séculos, contra a população que representa a maioria da população brasileira. São abusos, são violências que não são contadas na maioria dos veículos de comunicação. O antropólogo e professor universitário Marcos Horácio comenta o papel da fotografia na imprensa alternativa. É muito interessante a gente pensar essa questão do papel da fotografia na imprensa alternativa, porque ela pode oferecer outros ângulos que a gente não vai ver na mídia tradicional, né? Então, assim, ela vai possibilitar, assim, que a gente veja outros pedaços da realidade que a gente não costuma ver. Porque a gente tem que pensar que a mídia tradicional está ligada às grandes empresas, ela já tem uma ideia estética de mundo, né? Já tem um recorte do mundo que se faz ali, que envolve interesses comerciais, uma série de coisas. Tem vários aspectos desse mundo real que não se tem interesse, né? Estou pensando até no Sebastião Salgado, apesar de que ele já é considerado, ele está num outro patamar, ele não é necessariamente mídia alternativa, tudo, mas ele consegue, com o olhar dele, buscar outras, assim, ele encontra beleza onde seria miséria. Mas por que que ele é considerado um grande fotógrafo? Porque ele consegue trazer um outro olhar sobre as coisas. E eu acho que esse é o maior papel da mídia alternativa. A gente vai lá para amplificar a fala daquela pessoa que presenciou ali em Paraisópolis, do menino que viu as coisas acontecerem, enfim, para que aquilo tenha o mesmo peso do que a nota do Estado dizendo que não houve nada, né? Contraditória aí, né? E aí vai do repórter ali conseguir colher as informações para tentar dar o máximo de credibilidade ao que as pessoas estão falando. Ainda no primeiro dia de dezembro, moradores do bairro saíram às ruas para protestar e pedir justiça na investigação do caso. Eu tava lá no hospital e aí chegou a informação que ia rolar um ato no dia e tal. Eu falei, mano, vamos pra lá. É aí que eu vou contribuir mais, né? E, bom, aí aquela coisa, você entrar na favela Paraisópolis, depois de o que tinha acontecido,
As coisas estavam muito à flor da pele. Eu não cheguei com a câmera na mão. Eu cheguei, conversei com outra pessoa, não sei o que e tal. Ia rolar o ato eram eram das pessoas que moravam mesmo de Paraisópolis, não era de ninguém de fora. Tava muito pesado, da raiva que eles estavam sentindo do que tinha acontecido, enfim, né? E isso contribui, porque você tem que ter um jeito de chegar, um jeito de conversar. E às vezes eu faço uma foto e eu sei, puta, essa vai entrar. Só que eu continuo fotografando. Eu já sei o que eu tenho, e aí eu já sei o que eu não tenho. E aí eu vou em busca do que eu não tenho e continuo fotografando. Não quer dizer que às vezes uma situação que eu vi lá atrás que eu fotografei, ela se repita de uma forma melhor ainda. E aí eu refaço aquela foto, né? Então, por exemplo, tem uma pessoa com cartaz pesado, com uma escrita lá, eu vou lá e faço o cartaz. Aí, depois de meia hora, tem uma pessoa, essa mesma pessoa tá com esse cartaz e tá passando num lugar onde aquilo faz mais sentido ainda, no beco ali onde aconteceram as mortes e tal. Aí eu refaço a foto, né? Aquela foto primeira estava boa, ficou para trás, porque eu consegui fazer uma melhor, consegui colocar mais elementos na foto. Eu comecei a fazer foto das pessoas na frente da base, e eu comecei a perceber que as pessoas começaram a ficar mais corajosas por isso. Começaram a falar mais coisas para os prêmios, por causa das fotos que eu estava fazendo. Então eu percebi que eu estava intervindo, sem querer eu estava intervindo no que estava acontecendo, saca? As pessoas estavam se sentindo confortáveis de falar aquilo na frente dos policiais. Durante o ato da tarde de 1º de dezembro, o fotógrafo foi obrigado a mostrar para policiais militares imagens que fez durante a abordagem de um motociclista. Os caras da base não tinham enquadrado ninguém e tal, tinha um motoqueiro que estava acelerando, tinha muito motoqueiro acelerando e tal. E eles foram lá e pegaram um cara para enquadro. Só que todo mundo já tinha descido, então esse cara ficou sozinho. Aí eu pensei, puta, se esse cara vai ficar sozinho aqui, primeiro que vai virar pauta, né? Porque o que eles vão fazer com esse cara? Segundo que eu preciso registrar esse momento. E aí eu comecei a fazer foto dos caras, enquadrando ele. E aí os caras arrumam um jeito de te censurar, de tirar do sério. No finalzinho foi o seguinte, jogaram uma bombinha perto da base. E eu registrei a bomba. Tipo, não registrei a bomba em si, mas eu registrei a fumaça e tal. E eles vieram querendo, aí eles usaram isso pra me desestabilizar. Daniel, Arroio, você filmou o pessoal jogando bomba na... Filmei, tá bom? Filmou? Tá bom. Vou precisar depois da filmagem, tá bom? Tranquilo. Obrigado. Onde jornalista? Você tem um documento aí? Tem. Onde jornalismo? Peça pra mim um RG, por favor. Isso não impediu o trabalho de Daniel. Na manifestação do dia 14, 2 semanas após o massacre, ele estava novamente no registro de imagens para a ponte. É um genocídio. Tipo, é o que aconteceu em Paraisópolis. Os caras chegam lá, matam X pessoas, fazem aquele absurdo, sem planejamento. Assim, primeiro que não vamos legitimar nem a operação contra o baile funk, né? Mas se vai haver uma operação, ela tem que ser planejada, ela tem que ser entendida, quem tá lá, o que pode acontecer. Nenhum dos vídeos que a ponte teve acesso registra ataque contra policiais. Nenhum dos moradores entrevistados viu uma dupla armada em cima de uma moto, o que, de acordo com um porta-voz da PM, teria motivado a ação no baile. O segundo ato, eles vão de Paraisópolis até o Palácio do Governo. Tem uma hora que a PM barra, não deixa mais andar, né? E aí um moleque ele diz ali e fala, vocês vão lá na favela e dá tapa na minha cara, me bate. Aí depois vem perguntar por que a gente prefere o tráfico do que vocês. É isso. Vocês esculacham a gente, vocês estão pensando que vocês são o quê? Mano, o cara falou isso na frente dos PM, velho. Foi pesadíssimo isso, pesadíssimo. A Corregedoria da Polícia Militar arquivou o caso, dizendo que os policiais agiram em legítima defesa e sem cometer nenhuma irregularidade. Naquele dia ali, no domingo, não tinham os familiares ainda nesse protesto, eram mais as pessoas mesmo que moravam na favela. Mas mesmo assim foi muito pesado, foi muito pesado. Aí no segundo ato que teve, na outra semana, aí sim a gente teve contato com as pessoas, com os familiares, e a dor é muito grande, né? Você acaba desenvolvendo você tem que desenvolver um jeito de lidar com aquilo, né? De manter um distanciamento. Bruno Gabriel dos Santos, 22 anos. Denis Guilherme dos Santos França, 16 anos. Denis Henrique Quirino da Silva, 16 anos. Eduardo Silva, 21 anos. Gabriel Rogério de Moraes, 21 anos. Gustavo Cruz Xavier, 14 anos. Luara Victória de Oliveira, 18 anos. Marcos Paulo Oliveira dos Santos, 16 anos. Matheus dos Santos Costa, 23 anos. Esses são os nomes das 9 vítimas do massacre. Cada um possuía a sua própria história, sonhos e famílias.